Muito bem, então, boa noite a todos. É um prazer tê-las aqui novamente para a nossa quinta aula do estudo do curso preparatório de Espiritismo. E como nós fazemos todo início de aula, nós vamos iniciar pela correção do questionário da aula anterior, né? Então, nós temos aqui o nosso questionário referente à aula 4. Alguém gostaria de fazer a primeira questão? Ninguém? Eu acho que ninguém. Então vamos lá. A primeira. Em que passagens do Evangelho podemos ter a prova da reencarnação? Eu respondi: desde tempos imemoriais, o homem possui o sentimento da imortalidade do espírito. Civilizações antigas que antecederam o advento do Cristo planetário trazem-nos os ensinamentos referentes ao assunto. Há muito sabemos que todos nós somos espíritos imortais. Sabemos ser Elias uma encarnação anterior de João, o Batista. A lição de Nicodemos também é lembrada por todos nós. É necessário renascer de novo. Jesus lhes falou. Então, quando eu fiz essa resposta, que realmente traz aí todos esses indícios dos profetas e do que estaria por vir, até mesmo antes da vinda de Jesus, né? Que tem até o primo dele de segundo grau, né? O João Batista, que foi o precursor de Jesus. É citado aqui a passagem de Nicodemos. Então, eu pesquisei para fazer lembrar, né? Nicodemos, um fariseu e instrutor em Israel, aparece no Evangelho de João. As lições de Nicodemos incluem nascer de novo, espiritualmente, para entrar no reino de Deus. A importância de questionar a própria vida e buscar a verdade. A necessidade de se arrepender dos pecados e confiar em Jesus. A importância de servir e entregar a vida por amor. Essa passagens aqui das lições de Nicodemos, eu coloquei um adendo para melhor exemplificar a resposta da questão que foi dita, né? E aí tem uma explicação a respeito disso. Nicodemos foi ao encontro de Jesus à noite, por medo. Jesus ensinou-lhe que para fazer parte do reino de Deus era preciso renascer espiritualmente. Nicodemos voltou a aparecer no Evangelho de João para defender Jesus e sepultar o seu corpo. Nicodemos foi ousado em sua fé em Cristo, negando seus próprios direitos a uma reputação. Nicodemos defendeu Jesus, ordenando que os fariseus ouvissem as palavras de Cristo antes de condená-lo. Né? Então, Nicodemos foi um fariseu que teve uma passagem muito importante aqui com relação a tudo isso que foi escrito. Para fazer lembrar, fariseu era aquele povo que seguia rigorosamente os preceitos do judaísmo, né, da sua religião. Então, muito embora ele pertencesse a essa questão assim de ter uma fé cega com relação a tudo que era dito, ele foi tocado e teve o coração aberto pelos ensinamentos de Jesus. E tomou partido, apesar da sua posição, apesar de tudo aquilo que ele poderia estar sofrendo, de uma forma mais velada, ele tomou partido. E aí vamos para a questão número 2. Alguém se habilita? Hoje é um dia que ninguém fez? Eu fiz. Posso. Tá bom. Fala, depois eu falo. Então Eu pode leio falar, a 3, Silvinha. pode falar isso. Essa. Então vai, Silvinha, faz a 2. Como se dá a evolução do espírito? Eu pus assim, adquirindo conhecimento e... Cadê? Aqui. Adquirindo conhecimento e passando pelas provas que Deus lhe impõe. Tá certo?
Está, mas dá para ser um pouquinho mais detalhada, né? Porque é claro que a gente vai estar evoluindo espiritualmente, moralmente, através do nosso conhecimento. E quanto mais a gente se aplica nisso, mais rápido é esse caminho, essa trajetória. E uma das formas de aprendizado é a respeito das adversidades, das provas que é incutido aí nas nossas experiências reencarnatórias. Eu vou ler aqui o que eu respondi. Sabemos que todas as almas. Não, aqui a pergunta é: como se dá a evolução do espírito? Sabemos que todas as almas, tendo o mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com idênticas aptidões para progredir, em função do seu livre-arbítrio. Desde que toda a criação deriva da grande lei, da unidade que rege o universo, e que todos os seres gravitam para a perfeição relativa, porque perfeição absoluta é Deus. Não existem favorecidos em detrimento de outros, pois todos sofrem as consequências de suas próprias obras. À medida que os espíritos avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Quando o espírito conclui uma prova, adquire o conhecimento e não mais o perde. Podemos permanecer estacionário, mas não retrogradar. A sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a todos, porque assim cada um tem o mérito das suas obras. Então, Silvinha, a sua resposta está bem sintética, concisa, e ela está absolutamente correta. É que eu não consigo fazer nada resumido, eu já falei para vocês, né? Eu pego uma frase, eu faço uma página. Agora, para transformar uma página em uma frase é complicado. Tá bom. Então, vamos a 3, Cecília. Posso ler? Pode. A relação que existe entre reencarnação e justiça divina é que Deus nos concede o poder do livre-arbítrio que faz com que tomemos responsabilidade de nossas ações, pois elas terão consequências. Além disso, ele nos dá o poder do esquecimento para que as nossas ações de experiências passadas não nos influenciem nessa experiência. Eu tive dúvidas nessa. A sua resposta está correta. Você até falou a respeito do esquecimento do passado, né? Você só não falou a questão. A questão é qual a relação entre a reencarnação e a justiça divina. Nós temos nas nossas aulas passadas que estava falando sobre os atributos de Deus e que ele é soberanamente justo e bom, né? Então, tinha várias questões ali que, resumidamente, dá isso que você comentou, né? Porque é justamente por conta da reencarnação que a gente consegue uma resposta, uma explicação a muitos questionamentos que outras doutrinas, como por exemplo a dogmática, acaba deixando incutido na vida da gente, que era aquelas questões tipo das diferenças de classe social, por que que alguém nasce com algum tipo de deficiência e outros não, por que que uns morrem em tenra idade, enquanto outros vão além daquele período. Então, todas essas questões, muitas vezes, faz com que as pessoas materialistas, ou até mesmo os dogmáticos, comecem a pensar o porquê que Deus permite que certas coisas acontecem. Ainda hoje, a gente vê de vez em quando alguma pessoa comentar quando aparece alguma coisa assim muito grande, muito drástica no noticiário da TV, e aí tem gente que fala, por que Deus permite que isso aconteça com determinada pessoa? Até hoje eu estava lendo algumas coisas na internet que dizia, parece que a vida é mais feliz para aqueles que são ruins, né? Porque a pessoa não vê que os atos que são considerados, segundo a ótica dela, como maldade, sejam cobrados, de certa forma. Então, a reencarnação e a vida sucessiva, ela traz luz a respeito de todos esses apontamentos, porque através do nosso livre-arbítrio, hoje, nós estamos construindo o nosso amanhã. Esse nosso amanhã pode ser o nosso amanhã imediato, como está sendo esse período de regeneração. Hoje vocês podem prestar atenção. Muita coisa está sendo revelada muito rápido.
E muitas vezes até na nossa vida, meio boba assim, cotidiana. Às vezes você omite alguma coisa e você vê que rapidamente aquilo vem à tona. Antes, existiam segredos de família e coisas assim que atravessava dezenas, né, de anos e que muitas vezes até os outros descendentes não sabiam. Hoje não, tudo é uma coisa assim muito rápida, o tempo está muito acelerado porque há necessidade de que tudo seja esclarecido, que o véu seja levantado e que a gente realmente possa aproveitar ao máximo possível as consequências das coisas que vão acontecendo para que tenhamos oportunidade do aprendizado, da regeneração e da continuidade de permanecer de acordo com a nossa frequência energética, né? Então, basicamente, eu puxei algumas coisas para elucidar um pouco mais a respeito dessa relação da reencarnação e da justiça divina. E o que eu tinha respondido, segundo o PDF que eu mandei para vocês, é: com a pré-existência, o homem traz ao renascer o germe das suas imperfeições e sofre a pena de suas próprias faltas e não a de outrem. Da mesma maneira, ao progredir, o espírito traz virtudes ou conhecimentos já adquiridos, fazendo progressivamente melhor uso do seu livre-arbítrio em suas vidas sucessivas, sempre sujeito à lei de causa e efeito, que é tudo o que eu falei anteriormente. Né? Todo o que eu falei se resume nisso, sempre sujeito à lei de causa e efeito. Vai construindo o seu futuro melhor no aqui e agora. Foi bom eu ter citado tudo aquilo, porque agora que eu estou relendo a minha resposta, eu acho que poderia ter acrescentado algumas coisas dessas que eu falei, que estão bem mais diretamente relacionadas à ligação da reencarnação e da justiça. Muito bem, Cecília. Irene, eu tenho uma dúvida, porque sobre a primeira questão, eu citei o número da lição, tá errado? Eu coloquei na lição 115 do Livro dos Espíritos e citei a passagem. E o que diz essa passagem? Lê, porque aí só pelo número eu não sei. Fazer citação da fonte, da referência, nunca é errado. Pelo Tá. contrário, fica mais completo. Eu coloquei Mas aí, assim, os espíritos adquirem conhecimento passando pelas provas que Deus lhe impõe. Mas isso com relação à primeira questão? É. Ficou incompleta, né? Porque a pergunta é: em que passagens do Evangelho podemos ter a prova da reencarnação? E aí você respondeu que os espíritos adquirem conhecimento, que na verdade a pergunta é ligada ao que no Evangelho já traz a informação da pré-existência, né, do espírito, da reencarnação e etc. Agora, essa passagem que você citou, se tiver dentro desse contexto, trazendo aí a resposta a respeito da passagem do Evangelho, que prova, de certa forma, a reencarnação, aí tá certo. Mas é mais interessante, até para você poder lembrar depois, se você estiver revendo alguma coisa, e não ter que procurar novamente, você fazer algum breve comentário a respeito da passagem. Igual eu acabei colocando aqui essas questões do Nicodemos, porque nem eu lembrava. Então, eu já coloquei aqui a parte com um grifo diferenciado, para eu saber que é a parte, e que complementa a resposta que está falando sobre Nicodemos, porque senão a gente só fala e fica sem saber qual é a referência. Entendeu, meu bem? Entendi, obrigada. Pode falar, Silvinha. Irene, eu queria uma luz. Eu queria saber, assim, leis imutáveis. O que significa? É leis que não mudam? Porque eu acho Isso. que eu respondi errado, porque eu pus assim, reencarnação é porque... qual é a relação entre reencarnação e justiça divina? Eu pus, porque existem leis imutáveis. Está errado, né? Porque, assim, o que são as leis imutáveis? São as leis divinas. Pode passar, você vê, passou mais de 2000 anos, desde o advento de Jesus, e tudo que foi dito e ensinado permanece atualizado e vivo até hoje. Então, tudo que Deus nos colocou como suas leis, que a gente vai estudar mais profundamente mais para frente, permanece ativo hoje.
Só para traçar um paralelo, já as leis civis, que são as leis dos homens, elas vivem mudando de acordo com a evolução, né, a passagem dos anos, a modernidade, a instrução das pessoas, e também elas não são iguais em todos os continentes, em todos os países. Então, elas são diferentes, são transitórias e são sujeitas à correção de acordo com o nível social e econômico onde elas foram criadas. Já as leis de Deus, não. Elas se aplicam em todos os lugares e em todos os tempos. Por isso é que elas são imutáveis. Por isso é que eu digo que é muito proveitoso nós estudarmos um pouco a respeito das leis que regem o mundo material e o mundo espiritual. Por quê? Porque é através do conhecimento que nós teremos discernimento para ver o que tem nos afastado de Deus, do maior progresso na evolução, e aí nós poderemos tentar corrigir a rota da melhor forma possível para caminhar de uma forma mais leve, mais tranquila e numa linha reta, né? Porque todos nós chegaremos lá. Agora, o tempo e o formato vai ser de cada um. Entendi, obrigada. Perfeito, então. Aí nós estamos na quarta agora, né? Os espíritos influenciam nossa vida? Alguém gostaria de responder? Então, vamos à minha resposta. Temos muitas vezes ao nosso lado uma multidão de espíritos que nos veem e conhecem os nossos pensamentos. Sua influência sobre nós, portanto, é maior do que podemos supor, e muito frequentemente são eles que nos dirigem. Aí eu coloquei que essa passagem é tirada do Livro dos Espíritos, questão 459. Os pensamentos que nos são sugeridos podem revelar-se positivos ou negativos, mas nós somos senhores de nossa vontade. As decisões que tomamos, segundo o nosso livre-arbítrio, são de nossa responsabilidade. Então, o que nós entendemos aqui? Existe uma multidão de espíritos que sim, que estão nos influenciando o tempo todo. Tem muita gente que tem a vida dirigida pelos espíritos que cercam, né? Só que, se eu sou permissiva de ser influenciada a tal ponto de agir de acordo com a vontade desse espírito, sobreposta à minha, sobreposta entre aspas, né? Porque se a minha vontade fosse realmente firme, ela não sofreria influenciação. E se ela foi influenciada, é porque ela não é tão firme assim. E se eu cheguei a me deixar levar por esse lado, é porque eu tenho afinidade com aquilo que foi sugerido. Consequentemente, eu respondo pelos meus atos, independente de ter sido influenciado ou não. Por isso é que é legal, a gente está sempre em constante evolução, adquirindo conhecimento, e assim sucessivamente. Alguém tem alguma dúvida com relação à quarta? Irene, se eu só te falar, eu pus assim, acho que eu errei, eu pus assim, sim, pois nossa condição somos transmissores, tipo assim, de aparelho. Somos receptor, transmissores de aparelho como receptor de ondas mentais. Quase igual, né, a sua palavra, mas numa forma científica. É, Mais ou que menos. nós temos, em diferentes graus, todos nós somos médiums. Então, nós emitimos frequência, nós emitimos energia, nós emitimos ondas o tempo todo. E essas ondas, elas se sintonizam com quem está no plano espiritual aqui do nosso lado. Até citei como exemplo na aula passada que se eu estou sintonizada na frequência do FM, eu não vou estar pegando uma rádio AM. Só que, muito embora eu tenha sintonia com espíritos que me cercam, se eles são menos bons, é porque eu os atraí de acordo com a minha frequência, de acordo com a minha sintonia. Né? Então, tudo, no final das contas, cai sobre nós. Entendeu? Entendi. Você é responsável sempre. Vigiar e orar, né? O tempo todo. Ai, que medo. Isso não é para dar medo, isso é luz sobre a sua consciência para você corrigir a rota. Bom, então nós estamos na quinta, né?
De que forma os espíritos podem nos causar algum mal? Alguém gostaria? Eu vou responder. Eu pus assim: pelos pensamentos que são sugeridos, pode revelar-se positivo ou negativo, mas nós somos senhores das nossas vontades. É quase igual que você respondeu na quarta, né? De certa forma eu já respondi, mas é exatamente isso. Aí eu coloquei aqui. Cabe a nós, nas diversas situações de nossa vida, examinar criteriosamente as sugestões que nos vêm à mente, pois podem ser de um bom espírito ou de um espírito menos evoluído. A diferença é que os bons espíritos não aconselham senão o bem. Aí é a questão 464 do Livro dos Espíritos. O problema de ter um bom ou um mau espírito a nos influenciar é questão de atração e sintonia, ou seja, o espírito inferior só pode nos causar algum mal porque os atraímos pelos nossos desejos ou pelos nossos pensamentos. Sua presença costuma nos causar um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível, interior sem causa conhecida. Questão 471 do Livro dos Espíritos. Porque nós, assim como a gente está sempre emitindo frequência e nós não somos, obviamente, santos nem perfeitos, então nós sempre estamos dando algum tipo de brecha para a influenciação. E muitas vezes vem assim até um pensamento sutil, né? Que seja assim um pensamento negativo, tipo, você está aqui, você está trabalhando, aí vem assim na tua cabeça, nossa, e se acontecer isso com o meu filho? Ou se acontecer aquilo com o meu marido? E às vezes vem até rapidamente um lance de um quadro mental de algo negativo contra você, contra a pessoa que você ama, que aí costuma nos atingir ainda mais, né? Isso são sugestões. Se você capta isso daí e começa a alimentar e fica pensando, nossa, não é mesmo, hein? Já pensou? Fulano está saindo agora do trabalho, ainda vai pegar ônibus, trem, metrô, seja lá o que for, e se, você entra naquela sintonia, baixa ainda mais o seu padrão vibratório, fica com sentimento de tristeza, de ansiedade, ou meio ligado à depressão, e você está alimentando essa massa que foi uma mera sugestão. Então, nisso é que nós temos que estar sempre vigilantes. Vem um pensamento aleatório assim, que você está fazendo qualquer coisa, está fazendo um bolo, está fazendo comida, está trabalhando, e surgiu aquilo do nada, não é seu. Então você repele. Repele, tipo, tem algumas pessoas que falam para você dizer cancelado, né? Acho que o pessoal que segue a linha do Hélio Couto fala. Isso cancelado, já o pessoal de Bar de Assis, que eu fiz o curso também, eles ensinam que você também pode falar. Devolvo ao remetente, né, a essa entidade, ou seja, lá de onde veio esse pensamento infeliz, com consciência anexada, quer dizer, com conhecimento, com energia de paz, com energia de amor. Mas o importante é que você repila imediatamente, cancele, ou até imagina aquele pensamento assim com um X bem grande, não alimente e imediatamente eleve seu pensamento, peça proteção a Deus e continua na sua jornada. Comecem a prestar atenção. O que pode surgir do nada na cabeça de vocês, que vocês possam estar alimentando e que está tirando a leveza e a paz do seu dia a dia. Vamos então, mais alguma dúvida, gente? Não, né? Vamos então para a sexta e última questão. Oi, Lívia, eu quero falar. Eu nunca Diga. falo nada, mas eu quero falar. Muitas vezes a gente não. É que eu estou aqui no trânsito. Muitas vezes não é um pensamento aleatório que vem também, não. Muitas vezes a gente mesmo fica chateado com alguma coisa, ou fica chateado com alguém, ou fica magoada com alguém que talvez fez alguma coisa que a gente não ficou contente. Aí a gente abre a porta para obsessores. E aonde aquele sentimento que a gente não é perfeito, é um sentimento das nossas mazelas que a gente traz para a gente, que é o ciúmes, a mágoa, né, essas coisas todas, esse sentimento negativo, a gente mesmo atrai.
os espíritos referente a esse sentimento ou alguma coisa assim, ou até um irmãozinho que quer que a gente seja prejudicado, aí ele se aproxima e faz aquele sentimento que a gente iniciou conosco mesmo, não começou nem pelos espíritos, foi pelos nossos defeitos mesmo, ele faz piorar aquilo lá. Faz piorar a sensação que a gente estava sentindo e fica cada vez pior, entendeu? Então, muitas vezes vem a intuição e muitas vezes a gente abre a porta com os nossos sentimentos inferiores também. Só isso. Sim, está absolutamente correto tudo isso que você falou. Aqui eu estava falando a respeito de influenciações mais sutis que estão aqui no nosso dia a dia, que a gente nunca está sozinho, e que mesmo que você está desenvolvendo outras tarefas, isso vem. Agora sim, nosso estado de espírito, a nossa predisposição, aquilo que a gente tem que trabalhar na nossa reforma íntima, né? Quem de nós não precisa trabalhar? Por isso que eu vivo ressaltando que o nosso exercício, a nossa frase é muito importante porque nos leva à reflexão. A gente sim se magoa, a gente sim se melindra, nós temos sim o nosso orgulho, a nossa vaidade, e tudo isso são mazelas que nós vamos reduzindo ao longo das nossas experiências reencarnatórias. E quando nós somos atingidos por pessoas, circunstâncias e situações que, devido ao nosso envolvimento emocional, consegue realmente nos atingir, nós baixamos o padrão vibratório e sofremos influenciações. E somos presas mais fáceis. Por quê? Porque nós já estávamos num processo momentâneo de invigilância. Quando eu digo momentâneo, pode ser uma coisa que dure um dia, umas horas, uma semana, um mês, né? Quem de nós nunca precisou tomar um remedinho para ansiedade, ou para depressão, ou fazer qualquer tipo de fitoterápico, porque entra num período aí de baixa. E nesse período de baixa, a porta se abre e ficamos mais suscetíveis. Aí é que é importante a gente ir numa instituição religiosa, que é um pronto-socorro espiritual, fazer um tratamento, que é aquele tratamento tipo pronto-socorro mesmo, que vai estar dando aquele up, nos auxiliando no desligamento dessas influenciações, e paralelamente a isso, dependendo do caso, talvez a gente precise até do auxílio de uma terapia psicológica, ou até de algum tipo de medicamento, se for algum grau de depressão, para que a gente possa tirar o pezinho ali daquele lugar e se levantar. E aí sim, a gente fica com uma porta bem aberta a influenciações que normalmente não são assim tão aleatórias, né? Onde o pessoal que a gente tem algum tipo de desafeto, que ainda não corrigimos e que eles ficam sempre esperando para ver se nós nos identificamos com aquele algoz de vida anterior que fomos e que o atraímos aqui para hoje, é onde normalmente eles se manifestam, né? Que são, muitas vezes, as obsessões leves, ou até um pouco mais moderada, dependendo do caso. Então, esse também é um outro aspecto das influenciações desses espíritos na nossa vida. E o que tínhamos falado anteriormente é mais aquela questão, assim, do dia a dia mesmo, de você estar simplesmente em qualquer lugar e poder receber algum tipo de sugestão, e a gente tentar repelir. E quando nós estamos num processo, como a Inês citou, nem sempre a gente consegue repelir, né? Porque como nós já estamos feridos, a gente, sei lá, até se sente meio que acolhido por aquelas possibilidades do e se, e vai alimentando e aumentando a nossa fragilidade em relação a isso. Tudo bem, pessoal? Podemos ir para a próxima? Sim. Então, nós temos aqui a sexta e última, né? O que são as tentações? Quem gostaria? Selminha? Oi? Que você abriu o microfone, eu já fiquei toda feliz. Falei, a Selminha vai fazer. Não, para mim, não, tô só ouvindo, eu tô
Não, tranquilo. Então deixa o microfone fechado para não vazar som do ambiente. Tá Aí, bom. aí a sexta. O que são as tentações? Jesus, na oração dominical, recomenda-nos pedir: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque sabia que as tentações estão no íntimo de cada um e que nós só deixaríamos de sucumbir a elas através da prece que brotasse dos nossos corações, com sinceridade e fervor. As tentações que abrigamos no mundo psíquico são o mal que ainda não conseguimos eliminar. São os nossos maus hábitos, nossos vícios, nossas concepções errôneas, que muitas vezes nos fazem agir em sentido contrário ao que gostaríamos. Aqui, nessa resposta, também está incutido tudo o que a Inês falou antes, né? Que aqui diz, ó, que o Senhor sabia, né, que as tentações no íntimo de cada um de nós só nos deixaríamos sucumbir a elas através da prece que brotasse. Tá? As tentações que abrigamos no mundo psíquico são o mal que ainda não conseguimos eliminar. Então, é o que a Inês falou e o que eu também comentei. Tudo aquilo que a gente tem que trabalhar para a nossa reforma íntima é, de certa forma, esse mal que a gente ainda tem que extirpar. E é através dele que brota todas essas tentações, essas mazelas, os nossos melindres, as nossas mágoas, o nosso ciúme e todas essas outras coisas, porque nós ainda temos tudo isso para trabalhar em nós. E isso é absolutamente normal, viu, gente? Todo mundo faz, quase todo dia. A gente tem que estar sempre vigilante para que a gente não possa nos eximir, né, desses processos obsessivos, não alimentando todas essas coisas. E, como eu disse, vou repetir sempre, nós conseguimos isso através do conhecimento que vamos adquirindo. Tudo bem? Podemos continuar? Aí nós temos a nossa questão da reforma íntima, que a Cíntia me mandou hoje, eu ainda não olhei, mas amanhã eu respondo. A Cecília já mandou, a Silvinha já mandou. Então, se alguém quiser comentar, fora essas pessoas que já me mandaram, tudo bem, senão a gente prossegue. A frase é: aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem justa causa. Extraído do sinal verde, página 23, item 1, parentes difíceis. Ela é bem abrangente, né? Porque quem de nós não temos no nosso lar, na nossa convivência diária, no nosso quintal, pessoas que a gente considera difícil? E quantos será que já não nos intitularam com esse rótulo também de sermos pessoas difíceis? Então, da mesma forma que nós consideramos alguém difícil, alguém também pode nos considerar difícil, né? Que isso aí já reporta até outra frase que a gente já viu na outra lição, né? Da gente ceder alguns pontos de vista para uma melhor compreensão. Mas essa aceitação que diz aqui na frase, com relação ao que nós consideramos como parentes difíceis, é justamente o conhecimento que nos traz. Porque se nós temos a consciência da reencarnação, nós sabemos que aquela pessoa que nós consideramos momentaneamente difícil, ela não está ali por acaso. Porque a reencarnação não erra de endereço, como o Chico sempre disse, né? Então, se ela está ali, é porque nós ainda temos aprendizados a extrair da convivência dela. E é uma coisa que não adianta fugir, viu? Você pode falar assim, eu moro com, sei lá quem, meu cônjuge, meu filho, meu marido,
e ele é uma pessoa difícil, eu não suporto mais. E aí eu me separo, eu mudo de casa, eu vou para outra cidade, eu vou para outro país. Só que dentro de mim, eu ainda trago aquela necessidade do aprendizado daquela energia que aquela pessoa cuja encarnação não errou de endereço tem para me oferecer no dia a dia, através do exercício da compreensão, da generosidade, da paciência e tudo mais. Então, eu estarei, como costumam dizer, trocando 6 por meia dúzia. Para onde eu for, haverá alguém, haverão circunstâncias que aparecerão na minha vida que me levarão a experienciar as mesmas coisas que eu preciso trabalhar e ressignificar comigo que aquela pessoa supostamente difícil iria me propiciar no meu dia a dia, ali de uma forma mais espontânea. E vocês podem observar, se não na vida de vocês, na vida de outras pessoas, que a gente muitas vezes tem convívio, amizade, confidente, etc., que isso é algo que acontece muito mais do que a gente possa imaginar. Agora, a partir do momento que eu tiver ressignificado crenças e valores, não tiver mais a necessidade energética de atrair uma pessoa difícil no nível daquele que eu classifiquei como difícil, a própria pessoa com quem eu tinha dificuldade já não será mais difícil, porque eu já ressignifiquei o que eu tinha que ressignificar com ela. Deixará de aparecer questões que vão fazer com que haja animosidade, porque eu não vou mais me irritar com aquilo. Eu já compreendi, eu já aceitei, eu já transmutei. Então, ela pode falar, sei lá o que não vai me atingir mais. E a minha não reciprocidade ao que ela está me oferecendo, e que sempre me ofereceu, vai fazer com que perca o objetivo de lá para cá. E aí as coisas serenam. Muitas vezes, a gente tem dificuldade e, de repente, você pensa, fulano está diferente. Já não está mais me irritando tanto, as coisas estão fluindo de uma forma diferente. Pare para pensar. Foi ele mesmo que mudou ou foi você? Aquilo que corrigimos em nós não tem mais necessidade de ser trabalhado e tudo no nosso entorno muda. Porque nós só temos o poder de mudar a nós mesmos. É de dentro para fora. Então, a pessoa, a gente crê que ela mudou, mas, na verdade, nós mudamos e não temos mais a correspondência energética para tudo aquilo que um dia foi uma dificuldade. Entenderam? Então, dependendo do que vocês colocassem com relação a isso, o meu comentário ia ser mais ou menos dentro dessa linha. Eu costumo fazer para quem manda no privado. Bom, gente, então com isso nós encerramos a parte da correção da aula passada. Podemos dar continuidade para a aula de hoje? Sim, né? Já vou fechar aqui. Vamos ver aqui para fazer o compartilhamento de tela. Semana passada eu deixei tudo isso aqui mais ou menos aberto, mas aí depois eu me atrapalhei tanto que acho que a tela aqui principal que eu estava compartilhando às vezes até sumia, né? Eu falei assim, não, vou fazer na hora, que talvez dê mais certo.
Bom, então tá aqui. Tá aparecendo aí para vocês certinho, né, gente? Sim, tá aparecendo. Ótimo, então vamos lá. Então a nossa Sim. a quinta aula de hoje, ela fala a respeito na parte A, o maior mandamento, na parte B, o valor da prece, que a gente até já comentou algumas coisas hoje na correção do exercício, depois vem a parte C com as atividades, né, as questões sobre o tema e a frase de reflexão sobre a reforma íntima. Aí nós iniciamos essa parte A, o maior mandamento, com essa imagem aqui do Cristo e com a frase do próprio Cristo, né? Toda a lei se resume em 2 mandamentos: adorar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Aí nós temos aqui uma passagem que se vê no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, que diz: mas os fariseus, tendo sabido que ele fizera calar os saduceus, se reuniram em conselho, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, fez uma pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante ao primeiro, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então, nós vemos que nessa integração, nessa síntese desses 2 mandamentos, que, na verdade, Jesus, de certa forma, ele substituiu, em termos de importância, nesses 2, todos os demais mandamentos que vieram no Decálogo, né? Que são os 10 mandamentos que Moisés recebeu lá no monte, quando estava recluso. Por quê? Vale muito mais seguir esses 2 mandamentos, porque seguindo automaticamente, você deixa de cometer todos os outros. E esses 2 mandamentos vinculados num só, ele traduz toda a religião universal. Porque independente do credo que nós viéssemos a praticar, seja dogmatismo, materialismo, seja lá o que for, se eu conseguir exercer na minha vida, das minhas atitudes, esse amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a mim mesma, já está aí reunido todos os ensinamentos, toda a solidariedade, toda a fraternidade que deve reinar sobre a terra. E aqui, nesse próximo slide já diz, né, com esse mandamento maior, o mestre substituiu o decálogo. Porque, como eu disse, quem pratica isso não comete os demais deslizes, né? Quem ama o próximo, deseja ao semelhante o que quer para si. Né? Porque se eu amo o meu irmão como eu amo a mim mesma, tudo aquilo que eu gostaria para mim, eu posso fazer por ele. E tudo aquilo que eu não gostaria que acontecesse comigo, eu também não farei a ele. Então, isso é o reconhecimento da paternidade divina. Todos nós, a irmandade expandida na fraternidade universal. É o amor ao próximo, é a ponte que liga o Criador à criatura. Lembra que todos nós somos a centelha divina, que estamos em conexão uns com os outros, nos tornando irmãos, e com a divindade, que é o nosso Deus Criador. Então, nós estamos intimamente ligados nessa reciprocidade, nesse amor que nos une e que deve direcionar os nossos atos. E dentro dessa postura é onde nasce a verdadeira caridade. E a gente já viu, né, que fora da caridade não há salvação. E aí eu sempre digo que quem estiver posteriormente vendo a aula gravada, que pause o slide para que possa ler, né? E aí nós temos, né, o que eu disse, né, fora da caridade não há salvação.
que não adianta só a gente adquirir conhecimentos e preceitos, mas que a gente tem que externar através de ações, através de atitudes. Porque sem as ações, sem as atitudes, palavras que o vento leva, né? Nós já comentamos isso algumas vezes. Então, as atitudes que não se desenvolverem, a paciência e a benevolência, qual é o sentido disso? Nós não estaríamos vivendo de acordo com os 10 mandamentos, todos citados, do 1 ao 10º, não estaríamos exemplificando os ensinamentos de Jesus e não estamos fazendo essa cisão do maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Que aí conclui. E se o homem não praticar o amor ao próximo, como pode amar a Deus, né? Porque muitas vezes o que nos move a nos melhorarmos, a crescermos, a praticar o amor e a caridade é o nosso envolvimento com a religiosidade, que é a religação nossa com o divino. Por isso é que é muito importante, independente do credo, que nós estejamos ligados, afeiçoados, vinculados a algum tipo de religião. Porque é justamente através dela, porque toda religião que pode ser considerada boa, ela tem que nos estimular a nos tornarmos pessoas melhores. Se ela não estimula, então ela não serve para nós. E nessa proximidade com uma religião, nós estamos constantemente sendo estimulados. Através do estudo, através do que o estudo e a nossa consciência nos dita, que é o melhor caminho para nossas atitudes, e até através das próprias coisas que a religiosidade coloca e estimula para que nós possamos praticar em favor do próximo, né? Assim, ações sociais, voluntariado, o estudo nos dar, assim, aquela postura de, no momento oportuno, nós também podermos sermos porta-voz para alguém que detém um menor conhecimento que nós e sermos instrumentos através da intuição de, naquele momento, dar aquela palavra assertiva para a pessoa que precisa. Então, esse mandamento realmente resume todas as coisas. No próximo aqui já vamos para a parte B. Ficou claro a questão do maior mandamento, da parte A? Está tudo certinho? Podemos prosseguir? Sim. Então, vamos lá, parte B. A gente inicia aqui com uma passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24. A eficácia da prece, né, que é o título da parte B, é o valor da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes, né? Então, a gente tem que realmente fazer a fé e fazer a prece e pedir com fé, não com aquela fé duvidosa. E aí a gente vai esmiuçar isso aqui nos próximos slides. E aí nós temos duas passagens do Evangelho, que exemplificam um pouco do que seria a forma correta, entre aspas, de se orar. Aí nós temos a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de 5 a 8, que diz: E quando orardes, não imiteis os hipócritas, que costumam exibir-se orando em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa, que foi a exposição. Mas, quando orardes, entrai em vosso quarto e fechai a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai que vê o que se passa em secreto, vos recompensará. E quando orardes, não faleis muito, como fazem os gentios, que pensam que é pelo muito falar que serão ouvidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo do que los peçais. Então, aqui, ele exemplifica a forma como eles oravam antes, ali em secreto, vai num cantinho, vai num cômodo. Hoje, na nossa vida assim agitada, nem sempre a gente tem condições, quando a gente necessita de uma religação com Deus, daquele momento,
de ter tudo isso ao nosso dispor, né? Muitas vezes você está no trabalho, é só se você for no banheiro. Mas a ligação com Deus já é uma prece. Eu costumava a falar em outros trabalhos que muitas vezes o despertador toca e a gente levanta até que meio bêbado e muitas vezes até atrasado. E não tem toda essa disponibilidade, né? A rotina, ela sacrifica muitas coisas na vida da gente e acaba nos colocando assim no automático. Mas se nós desenvolvermos o hábito, algo que se faça todos os dias, de você, ao sentar na cama para se levantar, elevar o seu pensamento a Deus, agradecer por mais um dia e pedir que Ele abençoe cada ato seu e que te proteja, isso já é uma prece. E é algo que você vai levar segundos para fazer, sabe? Porque o pensamento, ele é muito rápido. Não tem a necessidade de palavras, de esclarecimentos, a não ser quando você tem condições de estar parado, ali até meio que, entre aspas, no estado meditativo, e você vai ter uma conversa com Deus. Mas, se você tem uma rotina em que você não tem condições de elaborar realmente uma prece, essa ligação com Deus, quando você senta na cama para se levantar, ela já é uma prece e ela tem um valor inestimável no seu dia a dia. Você já põe o pezinho no chão, com a gratidão no coração e com as bênçãos da espiritualidade sobre você. Desenvolvam esse hábito, vai fazer diferença na vida de cada um. E depois aqui na passagem de Marcos, né? Por isso vos digo, tudo que pedirdes, orando, crendo, que o haveis de obter, ser-vos-á dado. Mas quando vos puserdes em oração, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-a, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Pois se vós não perdoardes também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará os vossos pecados. Então a gente sabe, né, hoje em dia, que o nosso Pai, que está no céu, ele não tem a necessidade de nos perdoar porque ele não se sente ofendido. Ele reconhece a nossa infância espiritual, ele sabe das nossas limitações e ele sabe muito antes que a tendência de nós tomarmos esse ou aquele caminho já existia. Então, ele não se ofende, consequentemente, ele não tem a necessidade de nos perdoar. Mas quando a oração diz isso, que você vai se religar com Deus, você vai fazer uma prece, vai pedir alguma coisa em seu favor ou das pessoas que você ama, tendo um peso no seu coração, que é algum tipo de desafeto, de rusga, de mágoa, isso normalmente é coisa recente, né? Que nem a Inês citou no começo da nossa aula, você não está com o coração, eu acho que puro não é bem a palavra, mas você não está com o coração receptivo e leve para poder externar uma prece, emitir uma gratidão, solicitar algo, porque você tem aquele peso que você está carregando desnecessariamente. Então é por isso que eles recomendem que você primeiro vá se reconciliar com o seu inimigo, entre aspas, para que você possa voltar e assim estabelecer essa ligação com Deus. E essa questão de se reconciliar com o inimigo, muitas vezes não é algo que vai acontecer na próxima hora, no próximo dia. Se é uma pessoa muito próxima, a gente pode até, mesmo que sentar assim com o coração tão puro nesse sentimento, mas ensaiar desculpa, me perdoe, vamos tentar fazer diferente da próxima vez. Esse já é um grande passo para que a gente possa caminhar para essa reconciliação. E muitas vezes vai nos trazer uma leveza que vai fazer com que estejamos com o nosso coração mais preparado e mais puro para receber. Aí eles têm aqui essa passagem, também dando um exemplo de como orar, né?
do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14, que diz: E propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, como se fossem justos, e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu, e o outro publicano. Então, nós já vimos, né, que os fariseus são aqueles que seguem a religião rigorosamente, e o publicano era uma pessoa que trabalhava com cobrança de impostos. E que não era amado, né? Ninguém queria pagar imposto e todo mundo odiava os publicanos. O fariseu, posto em pé, orava no seu interior dessa forma: Graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de tudo que possuo. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no seu peito, dizendo: Ó Deus, tem piedade de mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para sua casa, e não o outro, porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Então, o publicano, que era uma pessoa não benquista na sociedade, ele reconheceu as suas faltas e pediu para que Deus olhasse por ele. Ele não exaltou nenhuma suposta qualidade que ele teria, que na verdade são padrões estabelecidos pela própria religião, né? Jejum e etc. Então, aqui está traçando essa comparação para que você possa ver que a forma correta e livre, né, da nossa vaidade, como foi aqui o primeiro, é esse diálogo interno com Deus, reconhecendo que nós estamos sempre necessitados. As qualidades da prece foram assim distintamente definidas por Jesus. Ou seja, não é pelo muito que falaremos, o quanto falaremos, e nem pelo tom, a altura da nossa voz, que nós seremos ouvidos, mas sim pela sinceridade em que fizermos a prece. Aquela prece que é sentida, que vem do nosso coração, carregada de sentimento, já vem com o magnetismo que ela rompe todas as barreiras e vai direto para a espiritualidade. E toda prece que tem a ausência dessa conexão, desse sentimento, que não é algo que vem do nosso coração, ela se perde, né? Porque ela não conseguiu ganhar aquela força, aquele magnetismo energético para atingir as esferas elevadas. Então, é agradável a Deus a prece dita com fé, com fervor, com sinceridade, plena de caridade ao próximo. Aí, como nós vimos nos slides anteriores, tem lá uma passagem do Evangelho que diz que, muito antes da gente pedir, Deus já sabe o que é melhor para nós. E realmente, Deus sabe de todas as coisas, e Ele sabe o que é melhor para nós. Então, é por isso que muitas vezes a gente ora, pede, e até realmente carrega de sentimento, carrega desse magnetismo, aquilo que para nós é importante naquele momento, e as coisas não se desenvolvem dentro daquilo que nós esperávamos, que nós pedíssemos. Isso é porque, devido ainda à nossa inferioridade, digamos assim, tanto moral, espiritual, como dos nossos próprios sentidos, nós não temos condições de saber, dentro de todo aquilo que nos envolve, das nossas experiências encarnatórias anteriores, qual é o melhor caminho que vai nos levar para um maior progresso, mesmo que não seja aquilo que eu desejo no momento. Então, muitas vezes, quando nós achamos que uma prece não foi atendida e que as coisas se desenvolveram de uma forma completamente adversa ao que nós queríamos, ainda assim, nós temos que reconhecer que Deus, que sabe de todas as coisas, inclusive
do que consta nas leis dele em relação ao uso do nosso livre-arbítrio, daquilo que nós precisamos experienciar para que possamos atingir da forma mais rápida a nossa elevação, o nosso aprendizado, o nosso progresso, ele nos direciona para um outro caminho, que não é aquele que nós pedimos, mas é aquele que é necessário para o nosso desenvolvimento. Então, a resignação e a aceitação diante de certas coisas que se desenvolvem de forma que nós não conseguimos mudar, é uma virtude que agrada a Deus, porque é o que eu costumo falar assim, brincando, é o que tem para hoje. Então, o que tem para hoje é o que eu vou viver para hoje, por hoje, e assim dar o meu melhor, independente da circunstância. Então, esse é um dos parâmetros quando a gente ora e as coisas acontecem ao contrário. Porém, nós não podemos abandonar esse hábito de fazer a prece e de pedir. Porque nem tudo na vida da gente está ligado a essa lei de ação e reação e aquele fatalismo, digamos assim, coisas que não tem como mudar, eu não ressignifiquei, ou são escolhas minhas para essa encarnação, e eu tenho que passar por certas circunstâncias, para que depois, na espiritualidade, ao me lembrar do porquê que eu pedi aquele tipo de provação, digamos assim, a minha mente possa descansar em paz e deixe de ser cobrada por eu estar em débito com as leis divinas, através de termos prejudicado, sei lá, talvez outra pessoa. Então, existem esses fatores, mas nem tudo é esse fator. E a nossa prece vai sempre nos conectar com Deus. E muitas vezes, fazendo a prece dessa forma que nós dissemos, nós somos mais fortalecidos para tomarmos iniciativa, através do nosso raciocínio, da nossa inteligência, fazer um melhor uso do nosso livre-arbítrio, e Deus, através das suas leis, das energias, e aquilo que eu costumo chamar de sincronicidade, encaminha situações, pessoas que vão acabar desenvolvendo aquilo que nós pedimos com o nosso coração mais puro, com o nosso coração mais leve. E a gente pode vir, sim, a receber aquele benefício que é solicitado. Então, vamos exercitar a fé, vamos aceitar a nossa prece sentida, com todo esse peso do magnetismo, de uma forma leve, que possamos ter o discernimento para a aceitação daquilo que não puder ser mudado. Aqui já está falando esse slide a respeito do que eu falei anteriormente, né? Que devido à nossa imperfeita compreensão que temos das nossas verdadeiras necessidades, nos leva a concluir erradamente sobre a não satisfação dos nossos pedidos. Foi o que nós falamos. E a questão de manter essa conexão com Deus através da prece, também não é só para pedir, que é um dos fatores que a gente acaba usando mais, mas também para agradecer, que é algo que nós deveríamos exercitar muito mais, e louvar a Deus, que são esses 3 fatores que distinguem a prece: louvar, pedir e agradecer. E está na questão 659 do Livro dos Espíritos, né? E conforme está dizendo aqui a respeito da prece curta, humilde, fervorosa, é essa ligação que eu falei para vocês, que a gente consegue fazer de uma forma assim, bem rápida e tranquila, como eu citei quando a gente levanta. Então, aqui também que foi dito, né, que a prece deve ser cultivada para que as disposições das leis divinas, não que elas sejam revogadas, ou seja, não pode extirpar da nossa vida situações, eventos e pessoas que vão nos levar ao aprendizado, que vai ser um saldo muito mais positivo do que se elas não tivessem acontecido. Mas a prece, mesmo nessas circunstâncias que não podem ser alteradas, vai nos angariar coragem, paciência, resignação, fortalecimento, leveza,
fardo leve, tudo que está escrito no Evangelho e que a gente obtém através da fé e da prece. Aí nós temos essa passagem aqui do livro Mediunidade no Lar, Mensagem de Emmanuel. Ninguém pode imaginar, enquanto na Terra, o valor, a extensão e a eficácia de uma prece nascida na fonte viva do sentimento. É por isso que a gente costuma ouvir, eu ouvi já várias vezes, né, que até o próprio Chico dizia que a prece de uma mãe arrebenta as portas do céu. E é verdade. Muitas vezes a gente não consegue pedir com tanto fervor por nós mesmos como nós pedimos pelos nossos filhos. Então, sempre ter a prece da mãe em nosso favor, ao nosso lado, seja encarnada ou desencarnada, porque mãe é sempre mãe em qualquer dimensão, é uma bênção em nossas vidas. É algo assim que nos faz muito bem. E aqui, para finalizar, eles estão falando a respeito da oração dominical, né? Todos nós sabemos o que é a oração dominical. É a oração do Pai Nosso. E essa oração, que foi o próprio Jesus que nos ensinou, é o mais perfeito modelo que ele sintetiza de concisão, é uma verdadeira obra-prima de sublimidade e de simplicidade. Muitas vezes a gente reza o Pai Nosso sem dar a devida atenção a cada trecho do que nós estamos recitando. Convido vocês, ao rezarem o Pai Nosso na próxima vez, rezem pausadamente e prestem atenção em cada palavra e o peso de cada palavra que vocês estão pronunciando nessa prece. E aí diz, apesar de breve, resume nas suas 7 preposições todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Então, ó, para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Então, reúne os 3 aspectos essenciais. É uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão. O pedido de coisas necessárias à vida é o princípio da caridade. E aí nós temos aqui a prece dominical, que está até um certo ponto extraído do Evangelho de Mateus, e depois mais uma frasezinha que se vê no Evangelho de Lucas. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Então você está louvando a Deus. Você está glorificando. Você está pedindo para que o reino de Deus desça sobre vós. E você está acatando que a vontade de Deus seja maior de todas, maior que a sua vontade. Assim na terra como no céu. Ou seja, encarnado ou como desencarnado. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você pede para que Deus não deixe faltar o alimento em sua mesa. Mas você também tem que ter atitude para conquistar esse alimento e a manutenção do seu lar. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então aqui, a gente pede perdão a Deus das falhas que ainda cometemos, muito embora foi dito que ele não tem o que perdoar, não tem, mas nós ainda falhamos. Se não falhamos diretamente contra Deus, porque ele entende o nosso momento, a nossa infância espiritual, mas em conjunto nós falhamos com os nossos semelhantes, com o nosso próximo mais próximo. Então, a gente pede esse perdão e a gente se propõe a perdoar aqueles que nos ofenderam, que nos devem. Então, você vê que aqui você se propõe a perdoar. E a gente recita e muitas vezes não está predisposto ao perdão. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então a gente pede essa proteção para Deus que nos livre do mal, mas a gente tem a consciência de que as tentações
E o mal é aquilo que habita ainda em mim e que eu preciso ressignificar. Enquanto isso está em processo, eu peço a Deus esse auxílio, essa cobertura, para me livrar do mal que muitas vezes eu mesmo vou atrás. E aí no Evangelho de Mateus ele encerra com o assim seja. E no de Lucas ele acrescenta, pois vossos são o reino, o poder e a glória para sempre. E que assim seja, e que graças a Deus. Vocês ficaram com alguma dúvida? Querem fazer algum comentário a respeito dessa parte B? Ninguém, tá todo mundo assim, bem entendidinho. Vamos ver então a resposta das perguntinhas, hein, já que tá tudo caladinho no fundo. Eu achei, desculpa, Irene, eu achei o estudo de hoje maravilhoso, porque ele fala da prece, da oração, da fé. E eu vou responder depois, mando no privado. Mas muito bom aprendizado. Gratidão. Ai, que bom, Selma, eu fico feliz que esse conteúdo, né, que não foi preparado por mim, mas que tenha calado fundo no seu coração, porque é exatamente assim que a gente vai ressignificando as nossas crenças e os nossos valores. Quando a gente está com o nosso coração aberto, e aí vem a palavra e cala fundo no nosso coração. O seu olhar e a sua atitude com relação a esses aspectos, eles não serão mais os mesmos a partir de hoje. Há muita coisa a ser corrigido? Há, mas não serão mais os mesmos. Você já ressignificou muita coisa dentro de si. Estou muito feliz, viu, Selma? Todo dia é um dia de aprendizado, né? Muito bom. Com certeza. E aí, então, nós teremos essas 6 questões aqui, que eu sempre digo, é importante que a gente faça? É importante, porque nós falamos aqui, está tudo lindo e maravilhoso, mas depois pega o PDF, né? Não precisa nem perguntar para a inteligência artificial. Pega lá o PDF que todas as respostas estão lá. E aí você, procurando, resumindo, buscando se eu coloco isso, se eu não coloco aquilo, você vai enfatizando esse aprendizado, vai fixando isso em você. Então, qual é o maior mandamento e o segundo? Por que esses mandamentos podem substituir o decálogo trazido por Moisés? Como compreender a proposta triangular do amor a Deus, ao próximo e a si mesmo? O que é a prece? Como devemos orar para que a prece tenha valor? Na sua opinião, qual é o valor da prece? Então, está bem tranquilo. Vocês se lembram que nós falamos sobre tudo isso, está tudo aí no PDF que eu vou postar daqui a pouco. E a questão da reforma íntima, que é o que eu gosto de enfatizar sempre para vocês, façam. Muito perde quem não faz. Aí nós temos a lição 27 do Sinal Verde, página 64, cujo título é Perante os Outros. Pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes ao seu. Olha, isso aqui dá para fazer uns 2 parágrafos, hein, gente? Estou ansiosa para ver aí o que vocês vão apresentar. E aí, então, vamos cessar o compartilhamento. Estamos aqui, então, mais uma vez. Vocês querem fazer mais algum comentário a respeito da aula de hoje? Ainda temos uns minutinhos até o nosso horário limite, ou podemos encerrar? Irene, você tem que parar a gravação. Muito obrigada pela lembrança. Eu vou parar assim que vocês disserem que a gente pode encerrar. Podemos encerrar ou alguém quer fazer alguma colocação? Podemos encerrar, né? Então, olha, mais uma vez, Podemos encerrar. muito obrigada.
pela presença de cada um de vocês. Isso não seria possível se não tivesse essa participação de cada um. Vocês me fazem muito felizes, eu sou sempre grata a vocês. E eu desejo que vocês tenham uma boa noite, um bom descanso, e rogamos a bênção de Deus, então, sobre cada um de nós, encarnados e desencarnados, e vamos, então, encerrar a gravação, como bem me lembrou a Cecília, e uma boa noite a todos. Um beijo grande em cada um. Boa noite.